Olá, estamos começando o nosso ACAPcast com uma grande novidade que se chama Debatendo com os Órgãos, que o intuito da associação, o nosso compromisso é continuar interagindo com as associações, as entidades, os órgãos, e hoje de maneira super especial estamos aqui começamos esse quadro Debatendo com o CRC. Então, desde já quero dar boas-vindas ao meu vice, Rodrigo. Uma honra muito grande. Já agradeço a sua presença, senhor Roberto, nosso presidente do CRC Pernambuco, e Érico Pinto, nosso vice-presidente também do CRC Pernambuco e do SESCAP. Então, você ainda que não está acompanhando, segue lá, linka pra gente. Vamos entrar agora ao vivo também no Instagram. Você que tem dúvidas, pretende conhecer um pouco do CRC, então o momento é esse, manda sua dúvida, manda nossa questão e vamos aqui debater um pouquinho do que é o CRC Pernambuco e a principal importância e o que é que ele está trazendo de novidade para o nosso interior de Pernambuco. Então, todos sejam muito bem-vindos e vamos aqui, Rodrigo, dar início ao nosso Debatendo com o CRCPE. Obrigado, Sheila. Obrigado, doutor Roberto. Obrigado, Érico, pela presença. E vamos iniciar, né? Vou fazer uma apresentação breve de vocês podem dar continuidade a mais detalhes da apresentação de cada um. Doutor Roberto, contador, lógico, advogado, também irmão em Cristo, teólogo. Seja muito bem-vindo novamente. Meu irmão Érico, meu amigo, contador, engenheiro civil, vice-presidente do SESCAP, vice-presidente da presidência, vice-presidente do CRC, da Câmara Técnica. A Câmara Técnica. Então, Isso. Vamos iniciar nosso bate-papo. Vou passar a palavra para cada um de vocês se apresentarem um pouco, para a gente entrar nas temáticas que vamos abordar. Doutor Roberto. Olá, minha gente, profissionais da contabilidade, sociedade caruaruense e adjacências. É uma satisfação para nós do Conselho Regional de Contabilidade estarmos aqui neste dia, iniciando um projeto excepcional. Eu quero, inclusive, parabenizar a presidente Sheila, o vice-presidente Rodrigo, por essa iniciativa. Eu creio que este é o início de um desenvolvimento que será levado para todos os profissionais da contabilidade. Eu me chamo Roberto Nascimento, estou como presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco. Além disso, eu também faço parte da Junta Comercial do Estado de Pernambuco, como representante do Conselho de Contabilidade. Érico também é profissional de contabilidade, somos empresários contábeis, e Érico também é vogal da Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Estamos aqui para responder as perguntas, para dizer do CRC, eu creio que a partir de hoje, você que não conhecia muito ou profundamente sobre o Conselho de Contabilidade, fique atento porque vai vir novidade por aí. Coisa boa. Bom dia. Queria agradecer a Sheila e a Rodrigo também esse convite de estar aqui, é uma honra. Nós fazemos parte do sistema, né, do sistema CRC-CFC, do sistema SESCAP-FENACOM, já há um bom tempo. Tive a oportunidade, dentro do Conselho, de passar por diversas câmaras, passei pela Câmara de Fiscalização e hoje, a convite do presidente Nascimento, estou como vice-presidente da Câmara Técnica. Como o Nascimento falou, também faço parte da Junta Comercial na cadeira da FENACOM, como vogal, representante da FENACOM, e também somos acadêmicos, somos da APSICOM, Academia Pernambucana de Ciências Contábeis. Eu estou em posse da cadeira 21. A minha 45. 45 do nosso presidente. E estamos nessa luta, né, na nossa classe para aumentar o valor do contador, mostrar para a sociedade a importância do contador, não só para as empresas públicas e privadas, não é, mas para a sociedade como um todo, para as pessoas físicas. Agora é um momento que está chegando, nesse período, imposto de renda, né? E há uma demanda e uma carência muito grande dessa informação, das novidades. Nós estamos passando pela reforma tributária e isso já é uma realidade que muita gente está deixando o tempo passar, mas a gente já está no início de 2026, vai chegar e já vem essa mudança. E as entidades, né, estão trabalhando forte para levar esse conhecimento, para levar o máximo de assistência para toda a sociedade, não só para o contador, principalmente para o contador, mas para toda a sociedade. E é um prazer poder falar
como o nosso presidente sempre fala, o CRC é a casa do contador. Então, muitas vezes as pessoas se sentem distantes, mas é só bater a porta e, como o presidente Nascimento costuma dizer, se tiver fechada é só por conta do ar-condicionado, mas pode abrir. Perfeito, ótimas apresentações. Vamos agora começar, de fato, os assuntos a serem abordados. Mas antes, é interessante para o pessoal que está nos assistindo entender um pouco do CRC. A gente está falando do Nordeste, o segundo maior conselho, salvo eu esteja enganado, ficando atrás só da Bahia. Isso. Internacional, eu acredito que o 8º, 7º maior conselho em número de inscritos. Como é, doutor Roberto, administrar o CRC em meio a esse panorama atual de mudanças? Estamos por passar por uma mudança brusca em termo tributário, altas demandas, a cada dia novas obrigações. Então, como é administrar o conselho para com todos esses profissionais? O Conselho de Contabilidade, ele tem, Rodrigo, 16.300 profissionais de contabilidade registrados aproximadamente e também aproximadamente 2.300 empresas de contabilidade. A gente entende que essa quantidade é um pequeno exército de profissionais que o Conselho tem que lidar. O Conselho de Contabilidade, ele é uma entidade pública federal, especial, porque a gente não depende de orçamento da União, a gente depende apenas dos recursos provenientes das anuidades dos profissionais de contabilidade, e aí a gente tem que executar todas as atividades que nós temos no Conselho. Nós temos no Conselho de Contabilidade cerca de 46 profissionais registrados como funcionários do Conselho. É importante dizer que para entrar no Conselho precisa fazer concurso público, porque às vezes as pessoas têm um pensamento de que o Conselho é um cabide de emprego, não é. O último concurso que nós fizemos já vai aí uns 7 anos, mais ou menos. Vamos abrir concurso daqui alguns meses. Esse ano de 2025 a gente vai abrir concurso e todo funcionário do Conselho é por concurso, salvo alguns estagiários ou alguns cargos especiais que a gente tem 1 ou 2 para tocar as atividades do Conselho. O Conselho de Contabilidade ele tem 3 funções principais. Ele registra o profissional de contabilidade após ele terminar o curso de ciências contábeis e fazer o exame de suficiência. E a gente registra o profissional. A partir dali, só com esse registro, a pessoa que se forma em contabilidade tem a habilitação para exercer atividades contábeis no estado de Pernambuco. E em todo o Brasil é assim também. A outra atividade que a gente tem é a de fiscalização. Então a gente tem uma comissão, a gente tem uma câmara específica para fiscalizar os profissionais. São 2 câmaras, Câmara de Fiscalização e a Câmara de Ética e Disciplina. A Câmara de Fiscalização fiscaliza as empresas e as pessoas que não são registradas, que não são contadores, os leigos, por exemplo. E a Câmara de Ética e Disciplina fiscaliza exatamente os profissionais de contabilidade e as empresas de contabilidade. De outro lado, a gente tem a terceira atividade, que é o desenvolvimento profissional. Então, o Conselho registra, fiscaliza e treina. E esse treinamento tem um objetivo específico, é de manter o profissional de contabilidade atualizado. Portanto, eu digo para você, profissional de contabilidade, se valorize, porque você é um profissional, você é um cientista de dados, você faz um trabalho de excelência e o trabalho que você faz beneficia a sociedade. E as pessoas, os contribuintes, as empresas, os empresários que estão nos vendo neste momento, saiba valorizar o seu profissional de contabilidade, porque ele tem uma grande responsabilidade sobre o seu negócio. Perfeito. Então nós temos aí a seara do registro, a seara da fiscalização e a seara do desenvolvimento. Então aí do princípio, a parte de registro, que é aquele jovem, ou aquela pessoa que já está no mercado, ou aquela pessoa que já está há um tempo e quer se forma e vai ali fazer a prova de suficiência. E eu trouxe aqui alguns dados interessantes para que possam nos acompanhar. Nós tivemos na última prova 46 mil inscritos,
desse total de 46 mil inscritos, teve 38 mil presentes, ou seja, tivemos aí um número de faltantes. Desses 38 mil inscritos, 4.600 aprovados, ou seja, a gente trabalha aí, tem um número aí de 10% do total aproximado ali de pessoas que conseguiram adentrar e conseguir sua oportunidade de registro no Conselho. Então se inicia aí o trabalho do Conselho de Contabilidade, que é justamente recepcionar esse aprovado, não é isso? Não é isso? Isso. É importante ressaltar que o Conselho de Contabilidade, né, é um dos poucos conselhos que é exigido a prova de habilitação para que o profissional possa exercer a atividade. Essa prova de habilitação é extremamente necessária para proteger a sociedade, que é um papel do Conselho, das autarquias, né, dos conselhos de classe. É a proteção da sociedade. Então, a prova é o que vai, além, obviamente, da formação, dar uma garantia para a sociedade que aquele profissional está apto e habilitado para exercê-la. A partir daí, é necessário que o Conselho tenha a ciência de quem é o profissional, da residência do profissional, por isso a necessidade do registro. Então, o profissional precisa ser registrado para que o Conselho possa acompanhar a atividade daquele profissional e, porventura, a parte de fiscalização e a parte de orientação e comunicação também. É importante ressaltar a importância do profissional de contabilidade, é um dos poucos profissionais que tem fé pública. Então, você veja que o contador, na hora que emite um laudo, na hora que ele emite uma declaração, ele está dando fé naquela declaração. Então, veja a importância do profissional e daí a importância de um conselho de classe atuante, forte, para que a gente possa garantir não só a segurança dos profissionais, mas também da sociedade como um todo. Perfeito. Eu queria trazer aqui uma perspectiva, até para que possamos nos esclarecer. O conselho em si, para esse jovem que está ali na faculdade, sabemos que tem diversas câmaras dentro do Conselho de Contabilidade, mas para esses que estão em processo de formação, existe algum trabalho específico do Conselho voltado para esses jovens? Tem sim, Rodrigo. O Conselho de Contabilidade, orientado pelo Conselho Federal de Contabilidade, cujo presidente é o presidente Aécio Prado Dantas Júnior, eles recomendam e está estabelecido na organização dos conselhos regionais criar uma comissão chamada CRC Jovem. E essa Câmara que a gente chama de CRC Jovem, ela exerce um trabalho junto aos estudantes ainda na instituição de ensino e posteriormente durante os seus primeiros anos de atividade contábil. E esses contadores novos e estudantes, eles são abraçados pelo Conselho. A gente faz palestras para eles, treinamentos específicos, fazemos inclusive uma espécie de convenção só para os jovens contadores. A gente incentiva esses profissionais a participarem dos eventos dos conselhos, inclusive com premiação de artigos escritos, de livros escritos. Então a gente tem dado uma atenção muito grande para esses profissionais. E voltando um pouco à questão dos profissionais novos, eles passam no exame de suficiência e faz o seu registro. É importante a gente entender que quando a gente participa do exame de suficiência e faz o seu registro, a gente vai exercer a nossa profissão habilitadamente. Quando há pessoas, infelizmente isso acontece, de exercer atividade contábil como leigo. E o Conselho de Contabilidade tem determinado que a tolerância deve ser zero com pessoas que não têm habilidade, não têm o estudo científico, vai e passa na sua frente, às vezes trabalhando em empresas. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um exemplo de uma pessoa que trabalhou em algumas empresas de contabilidade e essa pessoa aparentemente tinha um registro, ele apresentava o registro e quando a fiscalização do Conselho foi verificar nessa empresa, o registro dele era um registro falso. Ele apresentava um registro que não era dele.
Então, infelizmente, a empresa tomou uma atitude, essa pessoa ficou desempregada porque ele, como é que se diz? Ele burlou a empresa dizendo que tinha Era habilitação, apto, né? que era apto, enquanto ele não era. Então, nós, profissionais de contabilidade, nós, empresários de contabilidade, devemos estar sempre checando isso. O profissional chegou, passou na entrevista, foi aprovado, mas cadê o seu registro? Cadê a sua habilitação? Está habilitado, excelente. Vamos em frente e vamos crescer, porque nossa profissão é uma profissão de excelência, é a 4ª profissão mais procurada no mundo e, segundo a revista Forbes de 2014, é a profissão que faz mais milionário no mundo. Eu estou correndo atrás. A gente fez aqui um debate o ano passado também, no ACAPcast, onde foi o tema também dessa questão, que foi até o primeiro debate, que foi de volta às aulas. O ingresso na faculdade, que a gente também está com um projeto do ACAP Jovem, inclusive a gente está fazendo um trabalho, né, de estar nas faculdades, a gente fez nas escolas, o pessoal que estava terminando o 3º ano, para ajudar a profissão. Hoje a associação, a gente tem parceria com quase todas as faculdades aqui de Caruaru, a gente tem uma porta muito aberta com eles. Então, quando eles solicitam, quando eles querem questão de dar treinamento, de palestra, de curso, então a gente associados vai lá, a diretoria se dispõe. A gente aqui, hoje, é uma parceria que a gente tem nesse local, onde a gente está gravando o ACAPcast, onde a gente também está dando treinamento para o pessoal, que aqui a gente tem muitos empresários MEI, então a gente trabalhou, fez um trabalho, né, de conscientização com eles, de levar essas informações. Conseguimos também quadro de tirar da informalidade também. Então, isso é muito bem a questão. E o ACAP Jovem, que a gente tem, essa questão a gente vê muito no ACAP Mulher. A gente também recepciona as mulheres que estão no início da jornada, estudando. E quando elas começam a ver, inclusive ajuda até decidir realmente, porque quando vai para a parte de estágio, é lá para o 3º ou 4º período, e às vezes eles não estão se identificando com o curso. Então, é de muita extrema importância a gente dar um olhar diferenciado para esse público, né? Sim. E eu queria complementar, colocando, como o Rodrigo perguntou, qual o papel do Conselho, né, junto às universidades. Além dessa questão do CRC Jovem, o Conselho também atua junto às universidades, junto aos coordenadores de cursos de ciências contábeis, junto também um trabalho muito intenso da própria academia pernambucana, junto com o Conselho, para fazer essa divulgação. E essa recente alteração da grade curricular da contabilidade, o Conselho participou ativamente, obviamente todo o sistema, CFC e CRC, participou ativamente para a mudança dessa grade curricular. Então, é uma preocupação do sistema, a questão do aprendizado, a questão da formação dos alunos de ciências contábeis, e é uma preocupação também do sistema essa questão do nível de aprovação, né, na prova de exame de suficiência. Mas está sendo trabalhado e é um debate constante, tanto na academia como no próprio conselho, o que fazer, e no próprio SESCAP, né, que a gente também tem a parte de cursos, onde a gente faz complementação na parte profissional, cursos profissionalizantes dentro do SESCAP específicos, para ajudar na formação desses profissionais. Perfeito. Ainda na série de registro, a gente linkou aqui com a questão da prova de suficiência dos jovens, só para trazer mais um pouco de números para quem está nos assistindo. Do total de inscritos, 85% são de alunos, de pessoas que vêm da universidade, da faculdade, da escola pública. 55% já são empregados. E isso responde muito a sua pergunta, o seu levantamento aí, Érico, do total de inscritos, total de aprovação. Mas isso leva a outra reflexão. Esse baixo índice de aprovação, se a gente pode interpretar dessa forma, ele é proveniente de uma prova muito bem aplicada e com um mecanismo de filtro. Porque, tudo bem, o número de formandos, ótimo, é crescente, que justifica uma profissão que é requisitada pelo mercado e vai em contraponto àquelas pesquisa que é divulgada, que é uma das profissões que estão para se acabar, que eu fico manifestado, a palavra é essa, quando na verdade é uma profissão que tem, ao meu muito ver, crescimento, né? tem perspectiva de crescimento exorbitante. Então a gente vê
alta procura pelo curso, isso é ótimo, mas também em contraponto tem um conselho que está se preocupando com o filtro desses formandos. Exato. Se a gente observar, já está havendo uma carência de profissionais de contabilidade nas instituições. Todo dia nós recebemos pedido de empresas de contabilidade, de indústria, de empresas comerciais, pedindo profissionais de contabilidade. Isso significa dizer que a nossa profissão é uma profissão de alta empregabilidade. A gente vê o contador formado com registro, ele pode participar de concursos, ser auditor, ele pode ser auditores de empresas privadas, das grandes empresas de auditoria, ele pode ser contador, ele pode ser empresário, ele pode realizar diversos trabalhos de consultoria. Então, o profissional de contabilidade que fica sem renda, que fica sem emprego, ele só fica se ele quiser. Exato. E eu vejo que a gente tem mercado para todos. Quando eu concluí meu curso de Ciências Contábeis, que foi em 1983, vocês não tinham nem nascido ainda, eu já era contador, já se dizia que a profissão de contador era uma profissão em extinção. Aí eu sei que meus netas vão vir aí, já estão estudando, elas serão contadoras e jamais elas verão a profissão de contabilidade ser extinta. Não será extinta, porque o que a gente passa por transformações. Exatamente. Então, a gente que trabalhava numa contabilidade, onde a contabilidade era slipada, onde a gente fazia os lançamentos manuais, hoje é a tecnologia que nós contadores, orientamos como isso deve ser feito e a gente atua num nível muito mais elevado. A régua que mede a capacidade dos contadores, elas estão bem alta. E cada um de vocês que nos assistem, que nos ouvem nesse momento, entendam que cada dia a gente deve estar melhor preparado para exercer um trabalho de excelência. E outra coisa, quem exerce um trabalho de excelência cobra valores justos. Eu sei, a gente conhece que há uma prática de aviltamento de preço de serviços contábeis enorme em todo o estado, em todo o Brasil. Há essa prática, mas uma coisa eu digo, contador, se valorize os 4 anos que você passou na universidade, valorize a associação que lhe orienta, que lhe treina para que você seja um profissional cada dia melhor. Perfeito. Entrando aí nesse nicho, a gente pode também abrir aí essa questão, que é uma questão que sempre há muito debate, né? Essa questão de tabela de preços. Então, o CRC tem algum processo de fiscalização, de acompanhamento, daquela tabela que é divulgada, que a gente sabe quando vem para a realidade não tem, e tem situações que a gente fica assim perplexo, como que eu disse, como é que pode? Uma empresa está cobrando um valor desse, né? Então, às vezes, até quando a gente vem, que faz uma cotação, que mostra o serviço, não, está muito caro, porque fulano faz desse jeito. Então, assim, né, Rodrigo, isso é uma questão, principalmente, eu acredito que nos interiores acontece muito isso, Na capital né? também. Acontece muito isso. Então, como é que a gente pode aí dar uma segurança, ou se não, se tem um trabalho, se poderia ser um trabalho com divulgação, um trabalho de conscientização, para que a gente determinasse pelo menos um padrão, né? Que não seria nem essa a palavra, ou o termo. Presidente, Sheila, o Conselho de Contabilidade, ele não publica tabelas de honorários. Porém, o Sindicato dos Empregados, o Sindicato das Empresas, junto com o Sindicato das Empresas, o Sindicom, ele publica uma tabela referencial de preço para prestação de serviços contábeis. Porém, como o próprio nome diz, é uma tabela de referência. É claro que quem determina o preço do serviço é o profissional que vai executar. Agora, esse profissional deve levar em consideração os custos que ele vai ter, os parâmetros que ele vai ter. O que é que tem acontecido muitas vezes? Que as pessoas dão preço no olhômetro, mas deve se verificar quantos lançamentos aquele trabalho você vai ter que fazer para executar aquele trabalho, quantos empregados aquela empresa tem, qual a complexidade
tributária dela, se ela está no Simples Nacional, se ela é MEI, se ela é lucro presumido, se ela é lucro real, tudo isso pesa. Então, quando os profissionais de contabilidade entendam que quando você cobra um preço muito baixo, você está se prejudicando e prejudicando toda a classe contábil. Quanto ao Conselho fiscalizar a prática do aviltamento de preço, é muito difícil, porque o aviltamento de preço, a gente só consegue detectá-lo se houver uma denúncia e se essa denúncia tiver comprovação, o que é muito difícil de fazer. De outro lado, existem essas empresas de contabilidade digitais que cobram uns valores muito pequenos. O que eu tenho visto na prática nessas empresas de contabilidade digital é que quando dá o primeiro problema, o cliente sai dela, porque ela não tem condições. A empresa está em outro estado do país, em outra unidade da federação. E ele não pode dar assistência aqui para acompanhar a fiscalização, ele não pode resolver um problema de alvará. Então, por que você está aqui, o empresário, e vai ter uma empresa de contabilidade que está instalada, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, ou no interior de São Paulo? Não, eu sou sempre barreirista. Se eu sou daqui, eu contrato contador daqui, não é? Então, se eu vim a Caruaru e preciso comprar roupa, eu vou comprar aqui, porque eu sou pernambucano até os ossos. Se me permite colocar essa questão do aviltamento, o sindicato dos contabilistas, que é o Sindicom, o Sindicato Laboral, ele tem essa tabela sugestiva. O SESCAP, ela não tem essa tabela e a gente não, digamos assim, não pode oferecer, até por uma questão de livre concorrência. O que a gente tem, tá certo, são algumas pesquisas de mercado, que muitas vezes, principalmente o SESCOM São Paulo, que tem uma capacidade maior, elabora uma pesquisa de mercado e a gente tem, muitas vezes, uma média do que está sendo cobrado, dos salários dos colaboradores e tudo mais. Isso direciona para o empresário como se comportar diante do mercado, mas não tem essa regra fechada de qual preço deve ser cobrado ou não. O CRC, ele fiscaliza as empresas muito em cima do comportamento ético e da questão se está tudo de acordo com a legalidade. Então, já aconteceu muitos casos na fiscalização onde a gente encontra essas empresas com baixos preços, que a gente vai ver, e a pessoa que se coloca como contabilista, na verdade, não é contador, é um leigo. Então, nesse ponto, o Conselho atua na fiscalização, porque ela não poderia estar fazendo essa oferta. E o que condiz muitas vezes, né? Quando a gente vai na internet, a gente vai fazer uma compra de qualquer produto, e a gente vê que aquele preço foge de uma realidade, né, a gente desconfia. Será que aquilo ali vai entregar de fato aquele produto que eu estou esperando, ou vai vir um produto parecido que vai quebrar no primeiro uso? É muito parecido com a parte de serviço, não tem muito o que fazer. Não é? Algumas empresas têm uns custos diferentes, porque entregam um serviço de determinada forma, outro entrega de outra forma, mas a gente, como profissional da contabilidade, como empresário contábil, a gente sabe a demanda que tem, o custo que tem de energia, de salário, né, de locação. Tudo custo, né? Sistema. A gente ensina ao custo e às vezes não passa o custo que tem, né? Exatamente. Então, é importante, né, que o profissional entenda o seu valor, não só os 4 anos, presidente Roberto, mas após a formatura, o profissional de contabilidade não para de estudar. Não, todo dia. A gente tem que estudar todo dia, na realidade. A legislação muda o tempo todo. A formação é contínua. Inclusive, nós temos a obrigação de fazer a formação continuada, dos 40 pontos que o CFC exige, determina. Então, assim, o profissional de contabilidade, ele é um constante, aluno, um constante aprendizado, e tudo isso é custo nessa formação, custo no nosso negócio, e como não repassar todo esse valor para o serviço que a gente realiza. E tem um ponto importante: quanto de valor a gente está agregando para o nosso cliente? Quanto de segurança a gente está vendendo para o nosso cliente? O nosso serviço tem pelo menos 5 anos de garantia. Não é? Não tem como fugir disso. A gente é responsável por isso. Então, isso também tem que estar no preço. Não é? Eu estou fazendo um serviço hoje, mas daqui a 3, 4 anos eu posso ser chamado a explicar por que eu fiz daquela forma.
E se a gente não coloca isso no preço, a gente vai quebrar. Estávamos recentemente em um grupo de profissionais debatendo isso. E assim, como é gratificante, e aqui eu deixo isso bem claro, que a questão de preço, ela tende o mercado tá indo numa maré de realmente enxugar os preços contábeis. Isso devido a essa digitalização, essas novas empresas. Então tende a haver no mercado uma redução de preço. Mas o que me deixa aí com bons olhos é justamente o trabalho do conselho, dos sindicatos, das associações, de tentar manter, de fazer o possível para manter esses profissionais aptos a estarem prestando um ótimo serviço. Tá? A questão do preço tende ao contador ali, se vai fazer sua operação com menor preço de custo, porque a gente sabe que essas empresas digitais, elas só fazem a operação muito enxuta. Muitas vezes o cliente é que vai ter que ir numa prefeitura, é que vai ter que recalcular seu próprio imposto. Então, assim, tende o mercado a ter uma redução do preço. Cabe você, profissional, manter seu preço, tá? Não só pela questão da contabilidade operacional, mas da contabilidade consultiva, num patamar maior. Isso. E isso a gente vê por meio do conselho, por meio dos sindicatos, associações, que tem uma oferta. Ou seja, a gente vai te ofertar treinamento, te ofertar atualização para que você se mantenha no mercado. Exato. Sem precisar se preocupar com custo. Particularmente no meu histórico, não estou preocupado com custo e concorrência. E eu sei que eu tendo a enfrentar uma concorrência cada vez com custos menores. E com custos menores. Cabe a nós, profissionais, buscar atualização e temos por onde conseguir para tentar manter esse preço, tá, diferente do mercado. Vocês concordam? Sim. Eu concordo. E quando a gente vai conquistar um cliente, inclusive lá sempre a gente conversou isso no SESCAP e nas associações, se conversa isso, eu estou conquistando um cliente. O cliente veio para mim e me procurou. Mas ele foi cliente de Sheila. Quanto foi que Sheila cobrou lá? Em tese eu não devo cobrar menos do que ela cobrava. Porque tem empresários que não busca qualidade de serviço, busca preço. E o que a gente precisa é deixar claro para os clientes é que a decisão não deve ser preço, a decisão deve ser qualidade. É claro que a gente quer uma melhor qualidade pelo menor preço, mas se você trabalha com um profissional sério, um profissional que tem uma empresa de contabilidade constituída, um profissional que apresenta a sua certidão de habilitação de que pode exercer aquela profissão, então esse profissional tem um diferencial. Porque você vai contratar um profissional de contabilidade ou de qualquer atividade. Uma pessoa que você não conhece, não sabe de onde veio, não sabe onde ele está instalado, não sabe quantos funcionários ele tem, não sabe se ele tem demanda, se ele tem processo ou não de fiscalização. Quantos contribuintes a empresa faz denúncia ao Conselho de Contabilidade porque tomou um grande prejuízo do seu contador. E quando a gente verifica que a culpa foi dele, porque ele não soube selecionar o seu profissional de contabilidade. Então, uma empresa, quando vai selecionar o seu contador, a sua empresa de contabilidade, ele deve verificar o perfil daquela empresa, verificar a qualidade, verificar a referência. Ter referência, para poder ele saber que está em boas mãos. Eu espero que você, contribuinte, você, empresário, esteja em boas mãos com o seu contador. Vamos entrar agora justamente nessa parte, agora um pouco de fiscalização. Sim. Vamos convidar Josemir, né? Amigo Josemir, seja bem-vindo. Bom te ver por aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Josemir Sidney. Hoje eu, na qualidade de conselheiro, ocupo o cargo de vice-presidente de controle interno. É mais um prazer voltar aqui ao podcast da ACAP, né? Vim aqui a primeira vez como vice-presidente, como ex-presidente da ACAP, né? Eu fui presidente em 97 e agora volto como vice-presidente, né, do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco para tentar aqui auxiliar vocês a entender como é que funciona essa sistemática, né? Como funciona todo o sistema do Conselho Federal, Conselhos Regionais, com relação à fiscalização e outras demandas que a gente vai esclarecer aqui para vocês. Perfeito.
Vamos agora levantar já esse assunto que por vezes é polêmico, mas é necessário, inclusive precisa ser bastante esclarecido. Senhores, vou fazer a pergunta no contexto geral e a gente vai interagindo. Como é o processo de fiscalização hoje dentro do Conselho de Contabilidade? Veja só, o Departamento de Fiscalização, né, o presidente já explicou aqui como é que funciona a Câmara de Fiscalização, a ética e a disciplina. Em primeira parte, eles notificam o profissional ou a empresa de contabilidade, né, ela é notificada, tem um prazo de 15 dias, a partir do momento que ela recebe a notificação, para apresentar o que foi solicitado ali na notificação. Caso o profissional não cumpra a notificação no total ou em parte, né, às vezes cumpre uma parte, outra não, então essa notificação ela é transformada em processo. É um processo administrativo dentro da fiscalização, onde ele vai ser, o profissional vai receber um auto de infração, né, será lavado um auto de infração contra ele por não ter atendido a notificação do Conselho. Esse auto de infração também vai ser encaminhado para o profissional, ele vai receber um novo prazo aí de mais 15 dias para prestar esclarecimentos com relação ao que foi solicitado a ele, né, pelo que foi lavrado o auto. Né, são os fatos que levam a ser lavrado o auto. Não pode ter um fato, 2, 3, depende da notificação. Ele não cumprindo essa demanda do Conselho que foi especificada, né, no auto de infração, esse auto vira o processo. Esse processo ele é distribuído para um conselheiro na Câmara, ou de fiscalização, ou de ética e disciplina. Esse conselheiro vai analisar a documentação que foi apresentada até então, né? Se foi apresentado tudo, então aí a penalidade vai ser mais branda, né? Em termos de penas, existe a pena ética, a pena disciplinar. A pena disciplinar é de advertência, censura reservada e censura pública, e a disciplinar ela é uma multa pecuniária, né, em valores, e pode também na disciplinar ser uma suspensão ou até mesmo chegar a uma cassação, né? Então existe todo um cronograma, né, um rito processual que é cumprido. As penalidades também têm uma gradação, ela não pode ser aplicado de imediato uma pena mais pesada quando o conselheiro que analisa o processo, né, que é o relator, ele entende que pode ser aplicada a pena mais pesada, vamos dizer assim, é quando a infração que foi cometida pelo profissional é a infração mais grave. Então pode acontecer, pode, mas normalmente o rito ele é cumprido na gradação da pena, né? A pena mais branda quando o profissional ele é réu primário. Nós tivemos... Só complementando, Rodrigo, complementando as informações já dadas pelo vice-presidente Josemir Sidney, cada conselho regional ele recebe uma programação, um planejamento de fiscalização do seu estado. Então, quando vem esse planejamento, o Conselho Federal diz, por exemplo, o Conselho de Pernambuco deve fiscalizar profissionais de contabilidade, tantas fiscalizações por ano. Empresas de contabilidade, tantas fiscalizações. Empresas privadas, tantas fiscalizações. Empresas públicas também. Clubes de futebol, entidades sem fins lucrativos. Então, a gente não só fiscaliza o profissional de contabilidade ou a empresa de contabilidade, mas a gente pode ir numa grande empresa, pedir para ter acesso à contabilidade daquela empresa e fiscalizar aquela empresa. E isso a gente faz regularmente durante o ano todo. E normalmente a gente tem cumprido esta meta. E dizer também que a gente trabalha uma fiscalização orientativa. A gente dá treinamento, a gente explica, a gente dá palestra nas universidades, explicando para que o contador conheça, mas é muito importante que ele conheça a legislação processual do Conselho de Contabilidade, ele conheça com profundidade o que deve fazer, o que está na sua alçada e o que não está, não é? Para que ele não incorra em erros, em falhas, né? E é interessante dizer também que quando essa fiscalização
chega lá no profissional que tem uma falha, ele não é logo autuado. É dado um prazo a ele, se dentro daquele prazo que for dado, ele resolver a questão, ele nem leva multa ética, nem multa disciplinar, não é verdade? E Nem lavrado alto é. Né? nem lavrado alto a gente arquiva sumariamente. Então é um processo que, vamos entender assim, um profissional chegou, fez uma declaração, uma declaração de rendimento, mandou para o seu cliente, mandou as informações para o conselho. Quando o conselho chega lá, no próprio sistema ele já baixa e vê aquela decore dele. Se o documento não for suficiente, ele é intimado a apresentar o documento correto. Ele apresentou, resolveu o problema. Sim. Agora, se ele não apresentar, se ele fizer, se ele não aparecer, aí ele termina sendo notificado. Mas é importante dizer que o conselho não vive de multa dos profissionais de contabilidade. É tanto que, da quantidade de processos gerados em 2024, por exemplo, em relação ao profissional, a quantidade de profissional que a gente tem, ela é ínfima. A gente tem 16.300 profissionais aproximados e fizemos cerca de 200 processos no ano de 2024. É muito pouco. Isso quer dizer que cada dia mais os nossos profissionais se aprimoram, melhoram a qualidade e que não precisam ser autuados. Presidente, eu só queria colocar mais um ponto, que é o seguinte: uma outra forma do início da fiscalização é a denúncia. Então é muito importante no site do conselho, se você vê algo que não está correto, faz a denúncia, coloca no conselho, o conselho acompanha e quem denunciou, se quiser, pode saber como é que está o status daquela denúncia e o conselho vai atrás e vai verificar. Como o presidente falou, a fiscalização tem um papel principalmente orientativo. Então, o presidente citou o caso de uma empresa que contratou um profissional que estava enganando a empresa. No momento que um conselho identifica algo dessa natureza, que notifica a empresa, o fato da empresa fazer o desligamento do profissional dentro do prazo, antes da auto-infração, ela já está livre daquela penalidade. Nem vai ter a penalidade ética, nem vai ter a penalidade disciplinar, no caso da ética para os profissionais, né? Perfeito. Nós vamos já chegando ao final. Temos aí mais 10, pena. 15 minutos. Mas eu vou deixar vou trazer aqui para a presidente, para a Sheila, que a gente vai precisar fazer uma live apenas sobre fiscalização, até um treinamento específico para explicar o processo de fiscalização. Porque, veja, teve duas dúvidas aqui que chegou aqui para a gente, que é que ele acho que acredito que se refere como é feito o filtro para fiscalização, qual o filtro ali, a ordem que é filtrado, para que seja por amostragem, certo? É uma dúvida. E outra em relação à questão de publicidade e propaganda. Uhum. Então, esses dois pontos, para que nós possamos partir para a finalização, eu queria trazer aqui para a mesa para que a gente possa discutir. Qual o filtro para fiscalização e questão de publicidade e propaganda. A publicidade e propaganda da profissão contábil, ela é permitida, ela pode ser feita, só que essa publicidade, ela não pode ser feita agressivamente, desfazendo o trabalho de outro colega. Por exemplo, venha para o meu escritório o melhor, o único de Caruaru que tem essas e essas especialidades. Ela não pode ser feita desse jeito. A publicidade ela pode ser feita. Empresa de contabilidade tal, realiza trabalhos contábeis e tal, tem certificado de qualidade, tem o PQEC do SESCAP, que é um certificado que dá qualidade, tem o selo verde da junta comercial, então isso qualifica a empresa. O empresário é especialista em contabilidade pública, e isso ele pode fazer essa publicidade e tranquilamente não tem tido problema. Eu estou no Conselho de Contabilidade há 15 anos e eu me lembro apenas de uma ou duas notificações por conta de publicidade. A gente normalmente não tem tido problema em publicidade de serviços contábeis. E a outra pergunta era quanto ao rito. O Conselho Federal de Contabilidade, comandado na parte de fiscalização, ética e de disciplina,
comandado pela vice-presidente, ela é mineira, Sandra Campos, eles têm um planejamento anual pela quantidade de profissionais que tem em cada estado e eles determinam o número de ações que cada regional deve alcançar. E em cima daquelas ações, a gente desenvolve o planejamento no regional. Por exemplo, ele diz que eu tenho que fiscalizar, uma hipótese, 200 profissionais de contabilidade. A gente coloca no sistema se aqueles 200 profissionais de contabilidade que eu vou escolher, ele não vai ser os últimos que eu fiz, para que eu não vá todo ano no mesmo profissional de contabilidade, todo ano na mesma empresa. Então há um rodízio. Agora, se naquele profissional que foi fiscalizado um ano atrás, aparecer uma denúncia contra ele, ou aparecer alguma informação negativa dele, a gente, por exemplo, a gente tem acesso ao cadastro da Receita Federal, a gente tem acesso aos balanços que são publicados na Junta, a gente tem acesso aos arquivos ou aos dados do Ministério de Trabalho e Emprego. Então, quando a gente cruza essa informação, infelizmente, se uma empresa que foi fiscalizada no ano passado e ela cometeu outro erro e está nesses cruzamentos desses programas, a gente vai fiscalizar ela novamente. Mas, normalmente, ela passa 3, 4 anos sem ser fiscalizada. O rodízio é em média de 3 anos. Em média de 3 anos. Então, a gente tá pronto para fazer isso e sempre com essa possibilidade da legítima defesa. A pessoa pode se defender, tem todo o direito e, se fizer dentro do prazo a solução do que a gente detectar, ele não tem nenhuma autuação. Ultimamente, o que a fiscalização tem detectado com mais frequência é a falta de escrituração contábil. Não é isso, presidente? No passado eram as decores, né? A emissão de decores sem lastro, sem base legal. Com muito treinamento, muita capacitação, a gente conseguiu. E até cassação. Né? E até cassação de profissionais que viviam exclusivamente de venda de decor, né? De forma ilegal e indevida. E aí, com muito trabalho, o Conselho conseguiu conscientizar os profissionais com relação à emissão de decor, né? Qual a finalidade da decor? Depois disso, foi detectado aí a falta de estruturação, e a falta de estruturação é dessa parceria que o Conselho tem com a Junta Comercial, que tem acesso aos balanços, e foi detectado que muitos balanços são registrados ou eram registrados na Junta sem ter a escrituração, né, para chegar naquele balanço. Então, um balanço montado, vamos dizer assim. E foi detectado muitos balanços dessa forma, e aí a fiscalização notifica o profissional e pede à contabilidade que lastreou aquele balanço, e muitas vezes a gente não recebia essa contabilidade, né? Então, levantou-se essa falha também por parte do profissional. Só com relação ao rito, para ficar claro, não é o conselheiro que vai atrás. O processo, a Câmara de Fiscalização tem os funcionários concursados, que são agentes de fiscalização. Eles abrem uma ordem de serviço. Então, tudo é como um processo de fiscalização dos órgãos públicos que a gente está acostumado. Então, através dessa ordem de serviço, é feita a visita em loco, muitas vezes, é feita a visita, é feita a intimação, é elaborado todo o processo. Se houver o auto de infração, é colocada a justificativa do auto de infração, é colocado os dispositivos legais que originam aquele auto, e é passado para um conselheiro relator que vai julgar aquele processo. E aí, após o relato do conselheiro relator, aquilo vai para a Câmara de Fiscalização, onde os outros conselheiros vão validar e julgar. Então, você pode ter voto divergente, enfim. Muito difícil ter voto divergente, só se for um caso muito complexo. Mas você pode abrir o voto divergente, você pode pedir vista daquele processo para entender melhor o processo. E aí, o julgamento ele é colegiado. Então, a Câmara julga colegiadamente e dá a sentença. Posterior a isso, vai para a plenária. Então, todos os conselheiros votam naquela sentença. E aí, abre recurso. A pessoa pode abrir recurso, vai ser um outro conselheiro vai julgar esse recurso, ele volta para a plenária vota novamente, e se ainda que sim, a pessoa que foi autuada não concordar, ele pode abrir recurso para o federal, e aquele processo sobe para o Conselho Federal, onde vai ter um relator conselheiro federal, que vai relatar aquele processo e vai para a plenária do federal.
Perfeito. Isso. A gente vai voltar um dia para falar exclusivamente sobre isso, porque assim, vai gerar É só marcar. muitas dúvidas, a gente vai É só explorar marcar mais. e pode ser o próximo, né, presidente? Com certeza. Temos 3 minutos, mas tem uma pergunta que é interessante trazer aqui. Ações do Conselho de Contabilidade para o interior. Interior, sertão. Assim, a gente conecta muito Caruaru, interior. Eu, particularmente, eu não considero Caruaru ali o interior. Porque assim, é muito próximo. Já podia à ser capital. área metropolitana. A gente traz, porque assim é próximo, a gente tem um relacionamento com uma cidade mais desenvolvida também. Mas quando a gente fala interior, seria sertão, que a gente sabe cidades menores, Certo. mais distantes da capital, o que muitas vezes acaba dificultando para esses profissionais. O que nós temos aí do conselho para o interior. Rodrigo, nesse sentido, o Conselho Regional de Contabilidade, ele tem uma câmara chamada de Desenvolvimento Profissional. Primeiro, a Câmara de Desenvolvimento Profissional tem um planejamento em que é dado treinamento para todos os profissionais de contabilidade, do litoral ao sertão. Então, esses treinamentos, eles são dados de acordo com a necessidade de cada região. Imagine que o Polo Gesseiro, lá de Araripina, tem a necessidade de um treinamento sobre tributação na área do gesso. Então, o delegado lá do Conselho de Contabilidade vai dizer, olha, Eduardo Amorim, que é o vice-presidente, eu tenho essa necessidade aqui. Então, a gente pega essa lista de necessidade por região e manda esses treinamentos. Além disso, a gente tem um programa chamado CRC na Estrada, onde a gente visita, não dá para ir a todo município, é humanamente impossível, mas a gente faz nas principais regiões do estado eventos voltados para o profissional de contabilidade. Estamos programando um aqui para Caruaru. Em breve vocês vão ter notícia. E nesse CRC na Estrada, a gente leva treinamentos para os profissionais de contabilidade, a gente visita os órgãos, a Secretaria de Finanças da Prefeitura, Secretaria de Fazenda, se tiver no município, além da Secretaria da Fazenda, junta comercial no município, onde tem. Então, a gente faz essas visitas, nós fazemos entrevistas em rádios e na televisão, não é? E esse trabalho, ele é feito justamente porque a gente está num avanço tão rápido, né, vamos dizer assim, que é importante que a mesma informação que tenha os profissionais da capital, tenha também os profissionais do interior. E eu posso lhe garantir o seguinte, que o que a gente tem desenvolvido no Conselho alcança do litoral ao sertão. A gente está preparando um evento muito grande para o mês de novembro, não é? Uma espécie de uma convenção, não vai ser totalmente presencial, mas eu já antecipo aqui em primeira mão que vai ser, a gente vai estar com o que há de melhor em termos de palestra na área da gente, de contabilidade, de diversos ramos de atuação dentro da contabilidade. Então isso vai ser muito importante, aguarde que vai ter e vai ser dentro de uma qualidade muito boa. E uma outra coisa que é importante dizer, que esse treinamento que a gente dá, Rodrigo, não são treinamentos caros. A gente tem feito o treinamento cobrando, quando a gente cobra R$100, mas a maioria dos treinamentos nossos, cerca de 60%, são feitos de forma gratuita. Então, aquele valor que o profissional paga a título de anuidade, se ele fizer 4 treinamentos no ano, ele já buscou o dinheiro dele e o Conselho está lá de braços abertos. Como o Érico disse, a porta da presidência, principalmente, ela fica fechada só por conta do ar-condicionado. Mas tocou, eu abro e vou atender qualquer profissional de contabilidade do Estado de Pernambuco. E eu já adianto também para vocês o seguinte, o Conselho solicita dos representantes que nós temos em cada região, né, nós temos um representante em Petrolina, Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Garanhuns, Arco Verde, Pesqueira, Palmares, Caruaru, Vitória. Nós temos representantes em toda a região. Então, o Conselho, o Desenvolvimento Profissional, solicita desse representante
qual a demanda que os profissionais daquela localidade têm com relação a treinamento, para que eles mandem para o conselho, para que seja providenciado, né, a logística para levar o treinamento. Quando não dá para levar o treinamento presencial, o conselho providencia ele online, porque de qualquer forma a gente chega não só naquele lugar, como em todo o estado de Pernambuco. Nós vamos precisar encerrar, chegar ao fim. Passou rápido, extrapolamos um pouquinho do tempo, mas vou passar aí para que cada um possa finalizar. E de antemão já agradecer a todos vocês a presença, a parceria, vocês estão sempre solícitos. Obrigado. A nós que fazemos parte da SESCAP. Agradeço e passo a palavra para que vocês possam aí encerrar o momento de vocês. Rodrigo, eu quero apresentar a nossa gratidão em nome do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador Aécio Prado Dantas Júnior, em meu próprio nome, do nosso conselho diretor, que são formados por 6 vice-presidentes, e dos 16.300 profissionais de contabilidade, por essa oportunidade de ouro de a gente estar aqui debatendo, esclarecendo os pontos do Conselho de Contabilidade. Recebam a minha gratidão, o meu abraço e estamos à disposição. Eu queria agradecer o convite e parabenizar a CAP por esse projeto, por esse trabalho. Vocês levantam, não é, a nossa classe, vocês valorizam o contador e vocês geram informação para a sociedade. É importante colocar essa questão. O contador, muita gente diz que são os médicos das empresas. Então, é fundamental para que a gente tenha um ambiente de negócio, para que a gente tenha um ambiente de saúde, de negócio, a valorização do profissional contábil. Então, a CAP está de parabéns, presidente Sheila está de parabéns, Rodrigo, parabéns. E força e continue com esse trabalho bonito. Eu agradeço mais uma vez, né, poder participar desse momento de debate, né, a gente trazer assuntos polêmicos, mas necessário para o debate. Parabenizar também a CAP, né, como disse Érico. A CAP ela vem sempre inovando, né? Eu sou suspeito para falar da CAP porque eu sou filho da CAP, vamos dizer assim. Fui presidente da CAP, sou sócio da CAP, mas eu sou testemunho de todo o trabalho que a CAP tem feito, né, em prol da classe contábil, não só de Caruaru, mas de toda a região agreste e às vezes até de outras cidades, né, longe do agreste. A CAP vem desenvolvendo, presidente Nascimento, um trabalho de excelência em termos de treinamento, em termos de divulgação de normas, né? E eu sou testemunha, eu vejo isso, né? O que a CAP tem feito, às vezes a gente, com a parceria da CAP com o CRC, né, faz com que o CRC também participe desse momento de treinamento, de capacitação. E aí eu sempre reafirmo a Sheila, a Rodrigo, a toda a diretoria da CAP, que essa parceria ela sempre vai existir, independentemente de que nós estejamos lá ou não, porque há necessidade da parceria, ela é firme e forte e sempre vai acontecer. E coloco mais uma vez, né, à disposição, não só o meu nome, como o presidente já falou, todo o conselho, à disposição da ACAP para que a gente possa fortalecer cada vez mais, né, a nossa atividade contábil e valorizar mais os nossos profissionais de contabilidade. Obrigado e até a próxima. Pessoal, agradecemos a todos. Até breve e que Deus esteja sempre presente em nossas vidas. Até breve.